Olá, continuamos aqui na 16ª semana do Bíblia Toda, falando aqui do livro de Esdras. Na primeira parte dessa semana eu contei esse contexto de como historicamente estava o mundo naquele momento em que Esdras e Neemias estão desenrolando as suas histórias com Israel na volta do povo para o cativeiro. Então falei do Ciro, que é o rei que libera, que a Bíblia fala que ele foi o que manda voltar os 70 anos do cativeiro, volta ao povo. Nós vimos semana passada essas histórias de Esdras 1 até o 7, nós vamos continuar aqui a partir do 7, mas eu quero retomar só o seguinte: quando você lê lá em Esdras 4, que os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida, você tem então esse Artaxerxes como sendo o sucessor de Xerxes, que é o rei de Ester, que é o rei Assuero, que veio depois de Dario. Então o Império Persa está no auge do seu poder, o povo lá está em Israel, nós vamos ver isso quando aparecer em Ester aqui a situação disso, e esse povo está ali, já nessa história do Esdras, voltando para reconstruir o templo, é impedido pela ação de Lobe e depois pela carta que os samaritanos mandam a Artaxerxes. Aqui no capítulo 4, 5 fala que eles alugaram contra eles conselheiros para frustrarem seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Portanto, Ciro, Cambises e Esmerdes, Dario tinha lobby samaritano para que não continuasse a construção do templo. Aí então, no reinado de Assuero, que é o Xerxes, há uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Olha que interessante, porque esse texto aqui de Esdras 4, 6 está falando daquilo que aconteceu em Ester. E você vai entender então a importância do Amã por conta disso. O rei Assuero recebe lá das suas, eles chamavam de satrápias, as províncias, né? Da província lá da Judéia, a reclamação dos samaritanos de que havia um povo ali belicoso e que não era obediente ao rei. E nos dias de Artaxerxes eles escreveram, né, tem tudo aqui, isso eu estou lendo Esdras capítulo 4, e o rei Artaxerxes lê aquilo, fala que é verdade, envia a resposta e manda parar a construção da casa de Deus que estava em Jerusalém. Estou repetindo aqui o capítulo 5, Ageu e Zacarias escrevem seus livros. Nós vamos ir lá para frente, quando passar na história de Ageu e Zacarias, que a batida lá é o seguinte: vocês moram em suas maravilhosas casas, enquanto Deus não tem um templo. Eles estão lutando para que haja restauração do templo. Alguns acham que podem ler o texto e falar, puxa, esse povo aí não estava nem interessado com Deus. Na verdade, havia uma proibição do rei de que o templo fosse construído. Ageu e Zacarias, profetas menores, atuam nesse momento, falando, vocês têm que continuar. E aí então eles resolvem, quando passa Dario, eles mandam a carta, né? Está no final do capítulo 4. No primeiro ano de Ciro, o Tatenai, governador, manda uma carta a Dario dizendo toda a paz ao rei Dario. Isso é Esdras 5, 7. Seja notório ao rei que nós somos a província de Judá, a casa do grande Deus. E ele fala, olha aí nos seus escritos e vê que o Ciro permitiu sim. E nós estamos aqui para fazer aquilo que no primeiro ano do rei Ciro, rei da Babilônia, ele deu ordem para que a casa se edificasse. Então os judeus pedem, conseguem, e eles começam então, o rei Dario confirma a ordem para edificar o templo. Esse é Esdras 6. Estamos em Esdras 7, que é quando finalmente o Esdras, ele vai. Então aqui o Esdras está no rei Artaxerxes, onde o Esdras trabalha lá com ele, e ele então é enviado. Aqui o capítulo 7 conta a genealogia do Esdras, né, para mostrar que ele era realmente um escriba, hábil na lei de Moisés, conhecia a regra e a lei. Vamos ver como isso é cada vez mais importante, porque até então era importante que o sacerdote conhecesse os ofícios do templo, ou seja, que ele soubesse aquela ritual dos sacrifícios, que ele fizesse a intercessão diante de Deus do povo, que ele julgasse, como eu falei, de judiciário, o povo, se estava ou não estava em pecado, e o que deveria fazer, mais ou menos como a Igreja Católica depois fez com o confessionário. Vai lá o povo, fala, e de acordo com o que está escrito, ele tem que sacrificar uma ave, ou então um cordeiro, ou um boi,
Então, esse era o papel sacerdotal. Agora vem o papel sacerdotal de entender e discernir a lei. Não existe mais o templo, o que tem é a Torá, os livros da lei, a lei de Moisés, e eles estudam aquilo. Surgem assim as sinagogas, que não são templos, mas são casas de estudo da palavra de Deus, a Torá, os rolos da lei. Até hoje a sinagoga tem isso aí. Toda sinagoga tem os seus Simchat Torá, os livros da lei. E aí, então, como na época de Jesus, o livro é aberto, alguém lê e fala. Daí vem essa questão do sermão, da pregação, em que um pastor abre a Bíblia, lê e explica. Isso é interessante porque alguns pastores seguem nessa linha da exegese bíblica, então é um sermão que estuda um texto. Outros pastores são aqueles que contam mais histórias e fazem um ambiente, né? E tem discussões teológicas sobre isso. Mas essa função de ensino da palavra de Deus surge aqui em Neemias. Aliás, o Esdras, ele é um escriba que é hábil na lei de Moisés, que são os fariseus, ou seja, a classe sacerdotal que se especializa na leitura da palavra, enquanto os saduceus são os que estão servindo no templo sacerdotalmente. Essas duas classes estão se batendo até a época de Jesus. Começa aqui essa história. Muito bem, o Esdras está lá, aqui conta no capítulo 7, que no mês quinto veio ele a Jerusalém e era o 7º ano do rei. Então, ele sai no ano 7 de Artaxerxes e vai para Jerusalém. Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então aqui mostra a cópia da carta que Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras. Você vê então que esses termos aqui determinam muito isso. Esdras, ele tem uma linhagem levítica, mas ele tem foco no estudo e na transcrição da Torá, porque o escriba é aquele que copiava o livro. Então ele vem com a autoridade do Artaxerxes para quebrar aquela resistência dos samaritanos. Ele chega lá, no capítulo 8, vem a lista dos que voltaram da Babilônia com Esdras. Então, a descrição da volta. O interessante aqui, que eu anotei para vocês olharem aqui, é que quando ele volta, ele fala que era uma viagem longa, ele estava trazendo muitos tesouros, muitas ofertas, muita condição para construir o templo, né? E ele não pede uma escolta para o rei. Ele fala aqui assim, no versículo 21, ó, Esdras 8, 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, está saindo, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Então ele vai sair lá da região alta da Mesopotâmia, fazer a viagem para Israel e pede proteção a Deus, um jejum, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Veja, interessante, ele falou, eu fui falar para o rei que Deus é o Deus de todos os povos, que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, e que ele protege, que ele guarda. Depois desse discurso eu vou pedir um exército para poder me proteger? Então o que eu fiz? Jejum e oração. Muitas vezes acontece com você isso, você tem uma convicção de que Deus é Deus, mas na hora do H, bem que você gosta de uma proteção humana. Então você tem que fazer o quê? Jejum e oração para não passar vergonha. Creia em Deus. Creia em Deus e ele vai proteger e guardar a sua vida. Então, uma aplicação interessante aqui de Esdras, capítulo 8. O fato é que ele volta, pediram, vieram, nada aconteceu. Ele descreve aqui todos a distribuição das riquezas que ele fez pelas pessoas que estavam ali, né? Ele dividiu, veja só, orou tal, mas tomou suas providências de dividir as riquezas entre as pessoas, né? Para que não houvesse um roubo ou uma perda. Então receberam os sacerdotes levitas o peso da prata, do ouro, dos vasos para trazer a Jerusalém,
E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E aí ele pesou a prata, o ouro, todos os presentes recebidos, os utensílios do templo que estavam voltando, para prestar contas. Muito interessante. O dinheiro que saiu é o dinheiro que entrou. A riqueza que ele tinha era para uma finalidade, não para ele. Então ele está aqui mostrando transparência. Ele era o governador, mas ele podia fazer isso. E aí, então, sacrifícios, holocaustos, e deram então o versículo 36, o último, deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Então aqui estão os sátrapas, que eram os governadores das satrápias, que eram como se fossem os estados ou os países dominados pelo Império Persa, que estavam ali governando os lugares. Ajudem a Esdras, ajudem a construção da casa de Deus. Muito bem, Esdras 9, ele entende e descobre a situação que está em Israel, uma situação de miscigenação. O povo está misturado, não tinham a lei, não tinham o templo, então eles não tinham nem a identidade mística do lugar onde eles iam sacrificar e fazer ofertas a Deus, e nem o ensino e o entendimento da palavra. Eles não tinham nem o que em Atos 13 fala de Antioquia, os doutores da lei, os doutores da palavra, já no ambiente cristão, e os profetas. Essas duas coisas andam sempre juntas. A igreja tem que ter profetas que falam da relação com Deus, que falam do sobrenatural, que falam da força de você obedecer ao que Deus está mandando. E os doutores que ancoram esse ensino com o que está escrito na palavra, com a doutrina boa, teológica, fundamentada no que Deus disse e não no que o homem pensa. Que a profecia, um fala, os demais julgam. Então, equilíbrio entre profetas e doutores, o mesmo equilíbrio que Josafá declara em 2 Crônicas 20, já lemos aqui, né? Servi ao Senhor Deus e prosperareis. Lei, doutores. Obedecei aos servi ao Senhor Deus e estareis seguros. Lei, doutores. Obedecei aos profetas e prosperarei. Revelação sobrenatural. Então essas coisas estão sempre juntas aqui. O Esdras chega lá com a lei e para implantar o templo. E ele descobre então que está todo mundo misturado. E aí então ele se entristece muito, ele rasga as suas roupas, né? O manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito. Esse é o versículo 3. Veja só aqui essa expressão de dor, né? Bem típica daquela época. Você se veste de saco e cinza, você rasga as suas roupas, você corta o cabelo, a barba e fica ali clamando a Deus, nós erramos, nós erramos. Então, ele recompõe aqui no capítulo 9 a relação dos homens de Israel com Deus, principalmente por causa das misturas, porque o povo estava casando com as mulheres da terra, com as etéias. Então, aqui, os que casam com etéias ficam ateus e atoas. Então, toma cuidado com essa mistura aqui, quando você perde a relação com Deus. Esse é o capítulo 9 de Esdras. Tem mais para falar aqui, mas tem muito assunto pela frente. Aí então, no capítulo 10, a reação do povo, os israelitas se arrependem e eles se despedem das mulheres etéias. Olha que confusão, hein? Olha a confusão, como é complicado esse negócio. Então, quebram-se os vínculos de casamento ali e o povo se purifica. Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Então eles fazem um concerto com Deus, eles voltam atrás, Esdras se levanta, pega os maiores sacerdotes, os levitas, e começa a purificar o povo. Então ele entra no santuário, né? Na câmara de Joanã, na verdade, não tinha o santuário, ela se levantou de diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasabe, e não comeu pão nem água, não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão
dos cativeiros. Então ele manda todo mundo se ajuntar em Jerusalém, faz um pregão para todo o povo, vem todo mundo para cá, reúne e fala: vocês têm transgredido, casaram com mulheres estranhas, agora confessem o seu pecado a Deus, apartado o povo das mulheres. E o povo respondeu: assim seja, conforme as suas palavras, não convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui por fora, nem a obra de um dia nem de dois, porque somos muitos que transgredimos esse negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre esse negócio, e todos que estão em nossas cidades casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade, os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus. Então eles falam: concordamos, vamos com calma, vamos fazer em etapas, vamos devagarzinho, deixa passar a chuva, deixa chamar todo mundo. Então é um processo político também aqui, porque havia uma grande miscigenação, que já era uma coisa que aconteceu em Israel, nos 10 tribos de Israel, dentro do origem samaritanos, e que Esdras não queria que acontecesse com Judá. Então ele vem aqui a relação dos que vão passando e vai vendo todos os nomes aqui, dos que se purificam e retornam. Todos esses tinham tomado mulheres estranhas e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. Muito bem, acaba aqui o livro de Esdras. Acaba aqui o livro de Esdras. Neemias começa. Quem é o Neemias, hein? Neemias morava em Suzã, a fortaleza persa, né? Ele está aqui mais para frente um pouquinho do que Esdras, né? Alguns anos depois. E ele está lá, o capítulo 1, começa dizendo que ele está em oração e constrangimento, porque Jerusalém, que já tinha um templo, não tinha muros. Então as mensagens que vinham é que a terra estava abandonada, uma cidade sem muros, uma cidade sem proteção, uma cidade sem riqueza, sem comércio, sem atividade, porque está à mercê dos seus inimigos. Então o Neemias começa a chorar por isso aí, e ele era o quê? Ele era o copeiro do rei. Ele era o copeiro do rei. Então, o capítulo 1 de Neemias termina no versículo 11 dizendo a oração dele: ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Ou seja, ele quer falar com o rei. Quem é o rei? Artaxerxes. Só que aqui é um tempo que já passou ali, né? Passaram esses tempos. Então esse rei Artaxerxes estava lá e ele percebe que o Neemias está meio tristão e ele fala o que está acontecendo e o rei diz: pede o que você quer. Então ele orou a Deus e falou: se é da graça do rei, se o teu servo é aceito a tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? Isso aqui é interessante. O rei não queria que ele ficasse lá, não. Queria que ele voltasse. E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ou seja, o Neemias foi e voltou. Nós vamos ver isso mais para frente aqui. Então ele recebeu cartas do rei para poder avisar todo mundo que ele estava fazendo aquilo dentro da vontade do rei. E chegou a Jerusalém, ficou ali 3 dias, e de noite ele se levanta e ele faz uma pesquisa na cidade. Então ele sai pela porta do vale, vai para a porta babando a fonte do dragão. Ele está explicando aqui na geografia de Jerusalém onde eram os lugares que o muro tinha suas portas. Ou seja, a cidade tem os seus bairros. Claro que isso não é tão grande assim como se imagina hoje, mas é uma cidade já que comportava quase 100 mil habitantes. Então, tinha os lugares murados, tinha as portas de entrada, várias portas. Se você for hoje a Israel, você vai encontrar essa mesma situação. Óbvio que esse muro tem alguns pedaços que ainda são desta época aqui, mas a maioria deles foi feita já pelos muçulmanos, né, que reconstruíram aqueles muros que estão lá hoje, olhando em Jerusalém, e tem as portas. Hoje é a porta de Jaffa, ou de Jaffa, porque é a porta que leva na direção de Jaffa ou de Jope, que é onde está Tel Aviv. Tem a porta de Damasco, que é a mesma coisa, que leva na direção de Damasco. Então, a porta do sol, aquela porta do templo que está cerrada. Então, tem as portas que ele descreve aqui também,
no muro, ele passeia por tudo aquilo, ele vê os muros destruídos, fendidos e as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então ele passa aquela coisa de noite, ninguém sabe o que ele fez ali, e ele volta de manhã, ele tem o plano de restaurar. No ano 20 de Artaxerxes, 13 anos depois de Esdras, que estava lá no ano 7º, como você lembra, ele recebe autorização para voltar, reconstruir o muro e encontra o Sambalate e o Tobias. É o final do capítulo 2. Ele fez essa peregrinação pela noite, chega de manhã e fala, versículo 17, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, as suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como tem as palavras do rei que ele tinha dito. Então levantaram e disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Ou seja, o Neemias chegou lá e não contou para ninguém. Ele olhou a situação, viu que estava assim, juntou o povo e falou assim, vim aqui, vou abrir o jogo. Eu vim aqui com ordem do rei para reconstruir o muro. Vamos reconstruir. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, quem é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi, ó Deus dos céus, não, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ou seja, ele colocou de lado o Tobias Sambalate, assim como Esdras havia feito a mesma coisa com os samaritanos que tinham feito todo aquele lobby contra a construção do templo. Samaritano não se mistura com judeu. Então, no capítulo 3, ele começa a edificação do templo, descreve aqui todas as portas, todo lugar que eles passaram, e fala daquilo que ele vai fazer para edificar as turmas, né, que vão trabalhar na edificação do templo. No capítulo 4, os inimigos começam a atuar para retardar, para impedir a edificação do muro. Então, Sambalate fala, o que esses judeus fracos estão pensando? Vão conseguir sacrificar? Vai acabar isso? Não vamos deixar. E ele, então, e Tobias, versículo 3, fala, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então vem de novo uma expressão aqui que é usada muitas vezes nos livros, ouve ao nosso Deus que somos tão desprezados e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, pedindo a Deus para edificar o templo. O muro chega na sua metade, porque o coração do povo estava lá animado, e aí vem a resistência, acontece sempre assim. Vem uma palavra de Deus, você fala, vamos fazer, aí vem a resistência. Quando eles viram que ia crescendo, eles ligaram-se entre si todos para atacar Jerusalém e para desviar do seu intento. Então eles falaram, vamos colocar uma guarda de dia e de noite. E olha que interessante aqui, eles armaram todos os samaritanos, vamos destruir na força física, né? E aí então os judeus que habitavam entre os samaritanos, ou seja, os judeus que estavam fora de Jerusalém, vieram avisar o Neemias daquele intento. Versículo 12, sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Isso é interessante, tem um aspecto positivo, né? O judeu está falando, olha, o pessoal está armando um complô e vão fazer uma guerra contra vocês. Do outro lado, isso é um aspecto negativo, que você está sendo avisado. Porque vai dar errado. Na sua vida acontece a mesma coisa. Tem sempre alguém na tentativa de barrar o que Deus mandou você fazer. E dando um aviso, assim, olha, não vai dar certo, olha, não vai dar certo. Isso não é sinal para desistir. Isso é sinal para continuar. Qual que é a resposta de Neemias? A famosa frase que ele fala, ó, você vai trabalhar e vai vigiar. Versículo 17. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Ou seja, a resposta quando alguém fala, estão armando contra você, não é, ai meu Deus, vou parar. A resposta é, eu continuo vigiando e trabalhando, eu não paro o que eu estou fazendo. É interessante que o exemplo vem da liderança. O último versículo desse capítulo 4 de Neemias fala assim, e nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam,
largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Ou seja, era o tempo inteiro pronto para resistir, para guerrear. Tomava banho de roupa. Então você estava sempre armado e sempre preparado, porque ele sabia que ele, como líder, tinha que dar o exemplo. Neemias, capítulo 5, vem a ação dele internamente ao povo. Havia um grande clamor dos pobres contra os ricos, gente que está cobrando juros, que é chamado de usura na Bíblia. Então, e Neemias mesmo, que era um governador, que era uma pessoa rica, ele também emprestava dinheiro e recebia, uma atividade bancária que o judeu gosta muito de passagem. Então ele percebe que aquilo não é bom, tem aqui a lei, ele fala, escuta, nós estamos fazendo tudo isso para restaurar aquilo que é a escravidão do povo diante dos demais povos. Agora, nós mesmos vamos escravizar os nossos irmãos, perdoa as dívidas. Aquilo que a própria lei mandava, né? De versículo 10 fala, também eu, meus irmãos, e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Ou seja, não explore o seu irmão, ajude o seu irmão. Isso não quer dizer, vamos deixar bem claro aqui, que você tem que dar dinheiro e perdoar a dívida. Ele tem que devolver o que você emprestou. Mas isso não é uma atividade para ganhar dinheiro. Você não é banqueiro do seu irmão. Você é misericordioso. Então, ele devolve o dinheiro, ele pode ser remunerado pelo valor para não perder a inflação. Mas não é para ganhar em cima. Tem irmão que ajuda, assim, ó, te ajuda a 2% ao mês. Isso é agiota. Não ganhe dinheiro de juro em cima do seu irmão. É o que está escrito aqui. Na continuação, ele dá o exemplo de como governador não usurpar do poder político que ele tinha como governador. Então ele fala que ele, desde o dia em que foi nomeado governador, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, ou seja, passaram-se aqui 12 anos como governador, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Ou seja, ele não exigiu um imposto que lhe era devido. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, tomaram de pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata. Assim também ainda os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Governadores que não exploram o povo à guisa de tributos e juros para si mesmos. A máquina pública não tem que se alimentar do povo, tem que servir o povo. Bela lembrança aqui, mais uma vez. Capítulo 5 de Neemias. Bom, capítulo 6, mais conspiração. Capítulo 6, mais conspiração. Então, são as técnicas de atemorizar o povo. Eles fazem que são amigos. Eles falam das fofocas. Eles dizem pro Neemias desistir, mas isso não funciona. E aí vem aqui o Semaías. Semaías, ele era um profeta, ele era filho e neto de pessoas conhecidas do Neemias. E ele chama aqui o Neemias para estar fechado em sua casa, que é um texto aqui interessante, que nem todos entendem. Ele provavelmente não estava preso, nem estava doente, mas ele estava trancado em casa. Ele chama o Neemias lá e fala, olha, Deus me falou que vão matar você. E nós dois, que fugir para o templo. Vamos nos esconder lá no templo e lá estaremos protegidos. Aí ele dá isso como uma profecia. E o Neemias então fala, escuta, eu vou fugir, eu tenho medo desse povo? De jeito nenhum. Eu vou entrar no templo, eu não sou sacerdote, não é o meu papel nesse momento, estou aqui de governador. Não vou fazer isso. E aí ele descobre que aquilo era um complô, que ele, esse profeta Semaías, e a Noadias, versículo 10 aqui, uma profetisa, estavam lá sendo comprados pelo Sambalate para desmoralizar o Neemias. Olha que história incrível que está aqui nesse capítulo 6. Profetas falando em nome de Deus, mas que não era Deus. O Sambalate está acusando Neemias de comprar profetas, mas na verdade é ele que estava comprando os profetas. Está no versículo 7.
E aqui também fala no finalzinho que o Tobias, que é o amigo de Sambalate, ele era genro de Secanias, que era um grande do povo de Israel. Então, ele tinha casado com a filha do doutor. E o filho dele era casado com a filha do Mesulão. O Mesulão era um dos que estavam restaurando o templo. Então você vê que tinha uma relação política e familiar na família do Tobias, na história do Sambalate, nesses samaritanos que estavam resistindo aqui. Então você vai lendo o texto, vai entendendo essas diferenças. Neemias 7, ele estabelece a guarda, faz uma relação dos que vieram a Jerusalém, e aqui, interessante, ele pega lá e faz uma releitura de Esdras, capítulo 2. Então, versículo 5, ó. Meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele. E se você vai ler o que está escrito aqui, ele está repetindo Esdras 2. Todos os nomes, todos os povos, e no final ele dá também o número, a numeração dos quantos subiram. Nesse capítulo aqui, no versículo 65, ele fala assim, 64, estes buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. Falei isso na aula anterior. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim. Leia depois o que eu falei, leia novamente o que eu já falei sobre isso. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Sabe quem que era o Tirsata? O Neemias. Nós vamos ver isso lá no capítulo 10. Então aqui no capítulo 7 ele faz uma releitura. No capítulo 8 ele lê a lei para o povo. E ele, de novo, é o Tirsata, né? É o governador. Ele leu diante da praça toda aquela lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para esse fim. Então, Neemias e Esdras estão misturados aqui juntos. Esdras, que é o escriba, lê a lei para o povo. Neemias, que é o governador, está lá junto. Aqui, versículo 9. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, esse é o dia consagrado ao Senhor. Então, Esdras e Neemias juntos aqui. No capítulo 8, vem essa releitura, e eles fazem a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos. Restauram essa festa, já falei da importância das festas naturais, das festas nacionais. Festa dos tabernáculos, as palmeiras, as folhas de árvores, as cabanas, e a festa que eles chamam de Sukkot, que até o dia de hoje é importante lá em Jerusalém. Capítulo 9 de Neemias é a oração de arrependimento e confissão a Deus. Capítulo 10 são os nomes dos que selaram naquele concerto. Capítulo 11, os que habitaram Jerusalém e Judá. Veja que cabia, a cidade quando fez os muros ficou grande, ela estava vazia dentro. Aqueles que estavam dentro da cidade e aqueles que estavam fora, na província de Judá. Importante lembrar, esse Judá dá origem à palavra judeu. O judeu é o que vem de Judá, e a terra de Judá passa então nesta época a ser conhecida como Judéia, que é o termo que chega até Jesus, né? A região da Judéia. Judéia, judeus, Judá. Neemias 12 é a relação dos sacerdotes que vieram com Zorobabel na primeira vez, e Neemias 13, reafirmação de que não se pode misturar. Eles gastam muito tempo explicando isso aqui, e ele expulsa Tobias, que estava morando no templo. Ele começa a falar, você tem que seguir a lei com rigor, você não pode mudar e se afastar da lei. O farisaísmo começa a crescer aqui, porque ele fala, vocês estão se misturando com as mulheres? Foi isso que Salomão fez. Vocês estão permitindo que o povo estranho esteja junto? Essa foi a razão pela qual Deus permitiu que a Babilônia destruísse o templo. Nós não podemos mais voltar a isso. Então, o Esdras aqui e o Neemias, eles são os que estão aplicando a lei e fazendo o povo seguir uma regra para não cair de novo. Isto vai crescendo nesses 400 anos. Nós estamos aqui praticamente 400 a.C., é o finalzinho do período da revelação do Velho Testamento, aí vem o período interbíblico, e o povo então se torna um povo
apegado à religião através dos fariseus e depois, mais tarde, nessa restauração do templo aqui, dos saduceus. Terminamos aqui o livro de Neemias. Última parte dessa semana, próximo vídeo, vamos falar de Esther.